Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 6 do curso Os Evangelhos da EITAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E agora nós vamos concluir o Evangelho de Lucas, a parte 2, o Evangelho de Lucas, parte 2. Lucas, capítulo 9, 51, contém o verso-chave desse Evangelho. Através de conhecermos o propósito de Jesus de ir para Jerusalém. Ele sabia que seus dias estavam contados. Sua ascensão só seria possível após sua morte e ressurreição. O tema do Evangelho segundo Lucas é relembrado em parte desse verso. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, 56. A viagem de Jesus para a cidade santa, a cidade de Jerusalém, vai ocupar parte do livro do médico amado. Quase 10 capítulos são usados para descrever a subida de Cristo a Jerusalém. E por 3 vezes o escritor indica que Cristo estava a caminho de Jerusalém. Lucas 9, 51, Lucas 13, 22 e Lucas 17, 11. Viagem que levou muito tempo e cujo itinerário fora planejado de modo a chegar em Jerusalém para as festividades da Páscoa, tudo de acordo com o plano do Pai. Lucas narra com grande compaixão os últimos dias do Filho do Homem, fornecendo-nos um relato detalhado dos acontecimentos como a última ceia, a agonia no Getsêmani, a traição de Judas, os julgamentos, a crucificação e ressurreição e ascensão do homem divino. Vamos estudar agora nessa lição 6 textos. Vamos falar Jesus a caminho de Jerusalém. Falaremos também das parábolas do Evangelho segundo Lucas, parte 1 e 2. E Jesus chega a Jerusalém. Sua crucificação, morte e ressurreição. E vamos, o texto 6, falar do sinóticos, que são os 3 evangelhos. Vamos ao texto 1, caminho de Jerusalém. Dessa vez são os samaritanos que rejeitam a Cristo. Fazem-no porque Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ocorre que os samaritanos não se comunicavam com judeus. Devemos estar lembrando que antes os outros o haviam rejeitado, porque não queriam se submeter aos princípios do reino de Deus. Mas ao lermos Lucas 9, 57, 62, depreendemos que importa seguir Jesus. Caminhamos para frente sem olhar para trás. Esse é o espírito do altruísmo e sacrifício exigido daquele que é chamado para o ministério da proclamação do reino de Deus. Pode parecer um preço alto demais, mas lembramos que, embora muito mais alto, foi o preço que Cristo pagou pelos nossos pecados. Jesus não se agrada daqueles que se mostram indecisos, mas do coração quebrantado, prontos a darem tudo os que o faz aptos para o reino de Deus. Os que assim agem sabem que as recompensas e a glória do céu serão alcançados por aqueles que benignamente submetem a Deus. Lucas, capítulo de número 10, Jesus envia 70 de 2 em 2. Olha o que nós lemos aqui no verso 1 de Lucas. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante sua face, 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. O envio dos 70, mandado após os 12, que foi enviado em Lucas 9, mostra que os 70 saíram 6 meses depois dos 12, no tempo já da festa dos tabernáculos. Era o tipo de evangelização dos gentios, enquanto os 12 saíram no tempo da Páscoa, os 70 saem no tempo dos tabernáculos. E eles mostram-se alegres com o sucesso de sua missão. Sua alegria contagiou
O próprio Jesus, que também ficou alegre e exultou em espírito. Lucas 10, 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste as coisas sábias e inteligentes e revelaste as criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim foi teu aprouve. Lucas capítulo de número 12, nós vamos ter a advertência de Jesus para ser cautelado o fermento dos fariseus. Aqui, fermento é uma figura da hipocrisia, não é? Que dos fariseus, que eles deveriam se acautelar disso. E Jesus disse: acautelai-vos, o fermento leveda também a massa. Então, o fermento também é a figura daquilo que se corrompe. Os crentes devem acautelar-se também contra o fermento da hipocrisia. E também Lucas 12, 49, lemos que Jesus veio lançar fogo sobre a terra e bem quisera que estivesse aceso. Lucas capítulo 12, versos 51 a 53, nos fala das divisões. Era uma das razões porque tantos odiavam o cristianismo. Aceitar Jesus significava divisão nas famílias. Vamos também ter em Lucas 19 a conversão de Zaqueu. Mostra Cristo atravessando a cidade de Jericó e chegando até a casa de Zaqueu, onde ele mandou que o rico descesse da figueira, que convinha estar na casa de Zaqueu, passar a noite. Nós vemos que os coletores de imposto, como Zaqueu, que era chefe dos publicanos, eles eram odiados, assim como em Mateus, Mateus, que era coletor de impostos, também era odiado. Nós notamos em Zaqueu que, apesar de rico, solitário, Zaqueu queria ver quem era Jesus. E Zaqueu se humilhou e se arrependeu. E por isso Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Muito bem. Vamos então agora aos exercícios, não é, do texto da lição 1. Os exercícios, começando com 601, não é, que é marque C para certo e E para errado. Então o aluno deve ler a frase e marcar. Vamos no 601 e eu estarei lendo. Lucas capítulo 9, verso 57 e 62, fala dos que seguem Jesus, chamando-os ao dever de segui-lo com determinação, sem olhar para trás. Certo. 6:2, Jesus mandou que os 12 fossem pregar em Samaria. Errado. Jesus os mandou, os 12, a pregar por toda a região da Judéia, não apenas Samaria. 6:3, os 70 discípulos saíram para pregar no tempo da festa dos tabernáculos, o tipo de evangelização dos gentios. Certo. 6:4, pelo resultado produtivo da evangelização, os 70 voltaram exultando no Espírito Santo, certo? O capítulo 12 de Lucas apresenta uma série de discursos proferidos por Jesus, em particular, elogiando os fariseus. Errado. Ele exorta contra o fermento dos fariseus. 6:5, errado. E 6:6, quando atravessava a cidade de Jericó, Jesus conheceu Zaqueu em sua casa e hospedou sem que a levou à salvação. Errado, né? Hospedou-se e a quem levou à salvação. Está certo. A 6:6 está certo. Que hospedou-se, eu li se quem, né? Mas na verdade, a quem levou à salvação. Está certo. Vamos ao texto 2. Vamos falar das parábolas do Evangelho de Lucas. Nós temos 32 parábolas de Jesus que são mencionadas no Evangelho de Lucas. Vamos mencionar algumas delas e citando. Lucas capítulo 7, versos 40 a 43, nós vamos ter a parábola do credor e dos devedores.
Aqui retrata um quadro vivido que ensina que o perdão do pecador tem origem no imensurável amor de Deus. Lucas 11, versos 5 a 13, fala a parábola do amigo importuno. Essa parábola tem a ver com a oração, o fato de insistir, o pedido é devido à circunstância, e ele então persiste. E daqui vai a lição que nós devemos permanecer e persistir. Lucas 12, 13 a 21 nos fala a parábola do rico insensato. Aqui ensina contra a avareza e nos ensina a ficar rico para com Deus. Depois, Lucas 12, 35 e 48, a parábola do servo vigilante. O assunto aqui é a segunda vinda de Cristo e a atitude do crente em estar vigiando. Lucas 13, 6 a 9, nos fala da parábola da figueira estéril. Aqui mostra o objetivo de Jesus e aprendemos aqui que Israel estava estéril. Depois, Lucas 14, 7 a 14, nos fala da parábola dos primeiros lugares e aqui ensina sobre a humildade, que o humilde é promovido. Lucas 14, 12 a 14, fala dos anfitriões, a quem temos convidado com que intenção. É muito valioso o convite que fazemos aos carentes de amor. Lucas 14, 15 a 24, nos fala da parábola da grande ceia. Aqui, a grande ceia, o pão no reino de Deus. Cristo menciona que estavam escritos proféticos que prediziam a vinda do Messias e sua missão e o convite para vir participar da grande ceia. Lucas 14, verso 25 a 35, a parábola da providência. Essa pode ser chamada as três semelhanças da vida cristã. Semelhante à construção de uma torre, a uma guerra e ao sal. O cristão, pois, deve ter um testemunho, combater-se do mal e guardar-se da corrupção. Lucas 15, a famoso capítulo 15, onde temos três parábolas de coisas perdidas. A ovelha perdida, a moeda perdida, o dracma, e a parábola do filho que foi embora. Jesus conta essas parábolas e mostra que a alegria sempre pela conversão de um pecador, e que os fariseus, no caso, são como o irmão mais velho que não pode se alegrar com a volta do irmão. Mostra aqui que nós devemos nos alegrar pela salvação. Vamos ao relacionamento colunar, de acordo com coluna B. Ensina que o perdão do pecador tem origem no amor de Deus. Essa daqui é a parábola do credor e dos devedores, letra E, 6, 7, letra E. Destaca o valor da persistência, que é a parábola do amigo importuno, letra C. Diz respeito à segunda vinda e o relacionamento dos servos. Aqui seria a parábola da persistência do servo vigilante, não é? Letra F, 6, 9, letra F. 6, 10. Revela que o propósito divino é imutável, mas a oportunidade divina é limitada. Aqui é a parábola da providência. Ensina que o cristão deve ser testemunha, combater o mal e guardar-se da corrupção. Aqui seria a parábola da grande ceia. E por último, refere-se ao propósito do homem perfeito que veio ao fim salvar o que estava perdido. Aqui seria a parábola das coisas perdidas, letra D, 6:12, letra D. Vamos ao texto 3, continuando as parábolas, a partir do capítulo agora 16 de Lucas, nós vamos ter a parábola do mordomo infiel. É assim chamado porque a mordomia era infiel e ele deveria acertar com o patrão. Mas aqui há uma lição, mostra-nos a esperteza desse mordomo ao chamar os devedores e pedir que eles mudem a conta. E aqui ensina
que nós devemos ser prudentes. E o mordomo vai ser elogiado pela sua prudência, não por sua infidelidade. Essa parábola está descrevendo o tipo de sabedoria que o povo desse mundo demonstra em sua providência. Depois nós vamos ter outra parábola, que alguns dizem que não é parábola, que é do rico e Lázaro, o mendigo. Aqui mostra que o rico, provavelmente muito vaidoso, egoísta, não mostra compaixão com o necessitado, mas que na outra vinda, Lázaro está gozando e o rico está em tormento no inferno. E essa parábola ensina a importância de ouvir Moisés e seus escritos. Depois nós vamos ter a parábola do juiz iníquo, Lucas 18. Essa parábola também enfatiza a necessidade de persistir em nossas petições. A parábola do fariseu e o publicano, que mostra que aquele que alcança a justificação pela graça do Senhor é aquele que confia na misericórdia de Deus. Por último, Lucas 10, 25 a 37, nós temos a parábola do bom samaritano, que ilustra a verdadeira operação do amor e quem é o mais próximo de nós. O doutor da lei, e nós vamos ver aqui então essa parábola aqui. Então, nós temos essas parábolas aqui no Evangelho de Lucas. Vamos ao relacione a coluna A, a alternativa correta. Ao relatar a parábola do mordomo infiel, Jesus tensionou mostrar-nos o seguinte, que cabe a nós sermos dignos dispenseiros bens que nós temos recebido visando o nosso futuro eterno. Letra A. 6,14, com a parábola do rico e Lázaro, aprendemos letra B, a respeito de um homem que não foi condenado por ser rico, mas por ter colocado o seu coração na riqueza. Letra B. 6,15, com a parábola do juiz iníquo, Jesus ensina que o justo juiz, letra C, ouve as petições que lhe são feitas com grande misericórdia. Letra C. 6,16, com a parábola do fariseu e do publicano, aprendemos com essa parábola, que o pecador é justificado pela graça e pela fé, letra B. E finalmente, 6,17, a parábola do bom samaritano, nos ensina que devemos amar o próximo desde que ele seja, não é a B, nosso próximo é tão somente a pessoa que está ao nosso lado. Parábola do bom samaritano ensina, letra A, que importa fazer o bem ao próximo, independente da nacionalidade, religião ou caráter. Vamos agora ao texto 4. Jesus chega a Jerusalém. Jesus já havia viajado muito. Na esplêndida cidade de Jerusalém, está vivendo agora os seus últimos dias, onde ele seria odiado por muitos, rejeitado. Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, em Lucas 19, verso 28 e 40. A entrada triunfal de Jesus marca a última semana de Jesus e a semana da Páscoa, onde ele vai morrer. Jesus aqui sabia que ia ser crucificado, sabia que o haviam rejeitado e proclama-se rei ungido. O contexto vai nos apresentar lições como, primeiro, Jesus em sua humildade preferiu entrar num jumentinho, não num cavalo como guerreiro. Segundo, os discípulos ofertaram suas vestes. Terceiro, já não era apenas 12 discípulos, mas uma grande multidão. Quarto, como sempre, havia os que criticavam. E 5, Jesus recusou-se repreender o regozijo dos discípulos. Ao chegar em Jerusalém, Jesus chora diante da cidade. Lucas 19, versos 43 e 44. E
chora porque a cidade vai ser destruída, o que aconteceu 40 anos mais tarde sobre as tropas de Tito, o general romano. Perseguidos seus derradeiros dias, Jesus diariamente ensinava no templo e todo o povo ouvia. Lucas 20 relata vários incidentes motivados pelos anciões, saduções, a fim de desmoralizar e aniquilar Jesus, mas também nos mostra sabedoria com que Jesus respondia. Os 2 últimos versos registram a recomendação de Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares. E, finalmente, Lucas 22 fala de Judas, o traidor. Diz que Satanás entrou em Judas. Lucas 22, verso 3. Assim vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o equivalente ao preço de um escravo. Também nos conta de Pedro, usando a espada, cortou a orelha do sumo sacerdote. Nos fala também, Lucas 22, que Pedro nega Jesus, as 3 negações de Pedro a Jesus. Vamos aos exercícios, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B, 6 e 8, onde Jesus entrou triunfalmente. Aqui seria a letra C, em Jerusalém. Reação do povo que assistia Jesus passando pelas ruas de Jerusalém. Cobriram-no suas vestes, aqui letra G. Primeira letra C, segunda letra G. Jesus apresenta-se montado em um jumentinho, letra A. Revela sua atitude humilde ao chegar em Jerusalém. Ato dos discípulos em relação ao jumentinho montado por Jesus. Letra E, aclamaram-no como rei. Letra E, razão pela qual Jesus chorou ao pensar na triste situação de Jerusalém. Letra B. Letra B. O que Jesus costumava fazer, dando prosseguimento ao seu ministério terreno, aqui seria a letra D. Diariamente ensinava no templo. Judas Iscariotes, filho de Simão, aqui a letra F, por quem Jesus foi traído. E 6:25, condição em que dirigiu Jesus ao Monte das Oliveiras após a última Páscoa. Letra H, em profunda agonia. Vamos ao texto 5, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Jesus foi conduzido ao Sinédrio para ser julgado pelos principais sacerdotes e escribas. Ali, perante homens cruéis e zombadores, testificou ser ele o Cristo. Embora fossem inimigos Herodes, Antipas e Pilatos, eles se reconciliaram. Vejamos as acusações contra Cristo. Nós temos aqui pelo menos 5 acusações. Pervertia o povo em seu ensino, letra A. Letra B, proibia o povo dar tributo a César. Letra C, dizia-se rei dos judeus. 4, era malfeitor. E 5, dizia-se filho de Deus. Essas eram as acusações. Nós vamos ver alguns aspectos do julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo perante o Sinédrio, ele foi contraditório. O Sinédrio tinha o poder de julgar casos que não envolvesse pena capital, Atos 4 e 5. Mas por isso eles vão entregar aos romanos para que Jesus fosse morto. A própria natureza mostrou a revolta contra aquele povo cruel. O sol se escureceu quando Jesus estava pendurado na cruz. Cristo deu grande brado e entregou seu espírito. Vemos também aqui o sepultamento e a ressurreição. Coube a José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, homem bom e justo, pedir o corpo do Senhor. E Lucas 24 nos relata as mulheres que foram ao sepulcro. Deixa eu fazer um parênteses aqui e dizer que o evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres. Nós encontramos diversas mulheres, até mais mulheres indo no sepulcro.
Então, o evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres. Jesus, depois ressurreto, aparece em Lucas 24, a 2 a caminho de Emaús, não é? E, por último, nós vamos terminar que Jesus envia eles para a cidade de Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E como nós dissemos, o evangelho de Lucas começa no templo e termina no templo. Vamos para os exercícios, marque-se para certo e para errado. No Sinédrio, Jesus foi condenado pelos gentios, errado. O Sinédrio era composto de judeus, não de gentios, 6:26, errado. Herodes, Antipas e Pilatos uniram-se em defesa de Jesus, outra que está errado. Eles uniram para crucificar Jesus. Então, letra 6:27, errado. 6:28, Simão, o Cirineu, ajudou Jesus a carregar a cruz, certo. 6:29, verdadeiramente esse homem era justo, são palavras do centurião, guardava Jesus. Note que ele fala esse homem, porque Lucas é o evangelho do filho do homem, mas o centurião em Mateus diz, ele é filho de Deus. Então, esse homem. 6, aqui está certo, 6:29 certo, 6:28 certo, 6:26 errado, 6:27 errado, 6:30, o corpo de Jesus foi sepultado por José de Arimateia, certo novamente. Vamos agora ao texto final, texto 6, os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelho sinótico. A palavra sinótico vem do grego e significa ótico, visto, e sim, conjunto, ou que tem o mesmo ponto de vista. Um aspecto importante a destacar aqui é a razão de 4 evangelhos, em vez de 1 ou 2 ou 3. Houve nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo: os judeus, a quem Mateus escreveu, os romanos, a quem Marcos escreveu, os gregos, a quem Lucas escreveu, e a igreja, a quem João escreveu. Cada evangelista se dirigiu à circunstância de uma dessas classes, visando suas necessidades e ideias. E a mensagem dos evangelhos se dirige à humanidade em geral, em qualquer tempo. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm muito em comum ao que se refere à vida de Cristo. E há trechos e passagens paralelas e parecidas. Elas se apresentam à forma de complementar a imagem que oferece também o Evangelho de João. Já o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, como o Verbo divino que se fez carne. Cada evangelho, nós temos apresentação de vida e aspectos de Cristo. Mateus o apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. É indiscutível a exatidão das narrações e experiência e das tradições que ficou na inteira dependência do Espírito Santo. Sobre as diferenças que ocorrem, ela se justifica pelo fato que cada escritor foi dirigido e inspirado pelo Espírito Santo a apresentar a Cristo seu ministério com detalhes variáveis. Os evangelhos sinóticos e João. Os primeiros 3 evangelhos falam em especial às pessoas descrentes. Já o 4º evangelho de João se refere aos crentes. Os 3 primeiros falam do ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho, que é o de João, menciona o ministério de Jesus na Judeia. Os 3 primeiros mostram a vida pública de Jesus. O 4º mostra sua vida particular e de forma mais privada. Os 3 primeiros transmitem a vida humana e perfeita do Senhor, mas o 4º relata a sua vida divina. Nós agradecemos a Deus por esses escritores, sobre a unção do Espírito, que nos legaram o importante fato que Jesus veio e a sua missão. Vamos aos exercícios. Os evangelhos sinóticos foram escritos por... Aqui a resposta correta é a letra D, Mateus, Marcos e Lucas. João não é evangelho sinótico. 6:32, as classes representativas do povo nos tempos apostólicos
todas estão corretas. Judeus, romanos, gregos e a igreja. Os 4 povos, 4 evangelhos, todas estão corretas. 6:33, a exatidão das narrativas nos evangelhos prende-se ao fato que seus escritores usavam a mais, aqui letra B, na mais inteira dependência do Espírito Santo. Vamos à revisão da lição. Os samaritanos rejeitaram a Cristo em vez de vendo a caminho de Jerusalém, pois não se comunicavam, letra B, com os judeus. Enquanto os 70 foram pelos lugares onde Jesus passaria, os 12 foram enviados. A resposta correta, letra C, a Palestina. A Palestina, letra C. O Evangelho de Lucas apresenta, letra A, 32 parábolas. É o Evangelho das parábolas. 6:37, a parábola dos primeiros lugares ensina sobre, letra C, a humildade. A parábola do rico e Lázaro ensina a importância do ensino de Moisés e dos profetas. Letra A. Ao chegar à cidade de Jerusalém, vendo Jesus, a letra B, chorou sobre ela. 6:40, a falsa acusação foi lançada contra Jesus, dentre muitos a encontrar-se com o que ele diz, aqui todas pervertia, dizia rei dos judeus e proibia o povo de pagar tributo. Tudo isso é falso. Jesus ensinava a pagar tributo. 6:41, os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porquanto, letra C, seus autores têm o mesmo ponto de vista. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 6, o Evangelho de Lucas. Concluímos esse evangelho, agora vamos para o teste 3. O teste 3 da prova que inclui a lição 5 e 6, o Evangelho de Lucas. E agora nós vamos a uma pequena revisão desse teste de número 3, para que nós possamos então realizar o teste. Eu colocarei o link no WhatsApp do aluno. Se você é aluno, você faz parte do WhatsApp do aluno na ETAD, e ali você pode entrar, clica no link. Conforme você clicar no link, vai abrir, vai pedir 2 perguntas. Primeiro, o núcleo, 5144, e segundo, o seu número de matrícula. Quando você colocar o núcleo 5144 e colocar o seu número de matrícula, você ali vai ter acesso ao teste, não é? E aí você vai entrar no teste, ele vai pedir para você confirmar o seu nome e você pode entrar no teste da lição. Vamos então ao teste de número 3. Só um minuto que a minha internet está um pouco lenta. Está abrindo aqui. Vamos ver se dá acesso. Deixa eu tentar novamente. avaetad.com.br. Vamos ver se não há nenhum problema. Às vezes sai do ar, né, a internet. E isso dificulta um pouco para que nós possamos acessar o teste. Só um minuto, conferindo aqui, para que você, aluno, possa acionar então o teste. Vamos lá, tá? Conectamos, vamos ao avaetad.com.br para o teste da nossa lição. Cadê ele? Avaetad, muito bem. Voltando aqui. Aqui, está fazendo load. Ok, está entrando, só um minuto. Está entrando aqui, demora um pouquinho. Justo agora a internet ficou mais lenta, mas daqui a pouco nós conseguimos acionar o teste de número 3 do curso da ETAD.
Ok. Muito bem, aqui está o teste acionado, vamos lá. Teste de número 3. Vamos às perguntas do teste 3. Primeira pergunta. Além de ter escrito o terceiro evangelho, Lucas também escreveu aqui, letra B, o livro de Atos e destinou a Teófilo. Então, a primeira resposta, letra B, o livro de Atos e destinou a Teófilo. Segunda lição estudada, o tema do Evangelho de Lucas é, letra D aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, na segunda, letra D. Vamos agora ao certo e errado. Terceira, Jesus foi circuncidado conforme exigia a lei, visto com seu nascimento estava estabelecida a sexta dispensação da graça. Errado, totalmente errado, né? Jesus foi circuncidado para cumprir a lei. Quarto, por ocasião da Páscoa, juntamente com seus pais e irmãos, Jesus foi a Jerusalém, onde confundiu os doutores do templo. Certo, quarta está certo, letra A. Quinta, Jesus, quando foi tentado, mostrou que o pão perece, não pode alimentar a alma, por essa só se alimenta, está satisfeito com o alimento eterno, a palavra Deus. Certo, quinta está certa. Sexta, depois da escolha dos 12 discípulos, Jesus deu autoridade para pregar, curar e exercer autoridade sobre os demônios. Está certo também. Sétima, os 70 discípulos que saíram no tempo da festa do tabernáculo tinham a missão de evangelizar Samaria. Certo, está certo, eles evangelizaram Samaria e todas as regiões e aldeias. Está certo. Oitavo, a parábola do credor e dos devedores ensina que o perdão do pecador tem origem no imensurável amor de Deus. Está certa a oitava. Nona, ao narrar a parábola do mordomo infiel, Jesus escreve o tipo de sabedoria que o povo desse mundo demonstra em providência para o seu futuro terrestre. Certo, letra A certa. Décimo, a parábola do juiz iníquo ensina acerca da necessidade do bom relacionamento entre o que pede e o que dá. Errado. Letra 10, a B, errado. 11. Nos últimos dias, seu ministério terreno, Jesus diariamente ensinava no templo e tinha como ouvintes os principais sacerdotes e escribas, porém o povo procurava meios para matá-lo. Está errado, é ao contrário. O povo o ouvia e os escribas e sacerdotes procuravam meios para matá-lo. Então, a 11 está errada. 12ª, no momento da prisão, Jesus, Pedro, com sua espada, cepou a orelha do servo sumo sacerdote. Tanto o registro do fato como seu nome aparece apenas no Evangelho de Lucas. Aqui está errado. Pedro realmente cortou a orelha, mas não aparece só no Evangelho de Lucas. Aparece em João também e nos outros evangelhos. Então, está errado a 12. 11 errada, 12 errada, 10 errada, 12 errada. 13. O julgamento de Jesus perante o Sinédrio foi em tudo de acordo com a lei e vigência. Novamente errado, a 13 está errado. 14. O Sinédrio tinha poder de julgar casos que não envolvessem punição capital. Certo. Quem fazia punição capital eram os romanos. Certo. 15ª, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Está certa. E a 16ª, enquanto os 3 primeiros relatam a vida humana do Senhor, o 4º relata sua vida divina. Certo também. Então, olha só, a 14, a 15 e a 16 estão certas. Amém? Espero que você tenha feito a prova, que você tenha entendido e que Deus te abençoe, que você estude os evangelhos de Cristo. Oremos. Pai querido, graças te damos por mais essa aula do curso da ETAD, os teus filhos que estão aprendendo acerca dos evangelhos e mesmo aqueles que não são alunos, mas que assistiram essa aula. Que o Senhor os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você possa sempre estudar e aprender. E se você não é aluno e quer se matricular, entre em contato conosco, as provas são digitais, você pode fazer, não importa que parte do mundo você está, você pode ser aluno desse curso. Deus te abençoe.
Amém.